Volume 551 do Histórico. E aí está a falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Por isso já há até notas de 1 milhão de cruzados, porque todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Que as falências não têm sido poucas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, então, tem existido muitas falências por causa da inflação. Por causa da inflação vai desvalorizando todos os feitos do pensamento, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa da inflação, porque não há efeito sem causa. É a fase do terceiro milênio, e a natureza preparou todos para o terceiro milênio, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo, preparando todos assim para o terceiro milênio. E em Santa Catarina houve aquela grande seca em que ninguém tinha água para beber. E no Rio Grande do Sul houve aquela grande seca em que ninguém tinha água para beber. Depois chuva de ficar em casas submersas. Tudo isso a causa é a mudança de fase natural da natureza, porque não há efeito sem causa. Até terremoto no Rio Grande do Norte. E a seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram uma infinidade de peixes e de aves aquáticas, e de outros animais que queriam água para beber e não tinham. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E nos Estados Unidos, frio de matar, como secas de matar, como calor de matar. Em certos países houve tanto calor que ninguém suportava, e morreu muita gente com calor, terremotos, maremotos, tufão, furacão, tornados. Tudo isso são males naturais da natureza. Faíscas elétricas, raios matando criaturas humanas. Tudo isso porque a natureza mudou de fase e ninguém sentiu as suas mudanças por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E a violência se multiplicando, e as roubalheiras se multiplicando, e os assaltos se multiplicando, e o terrorismo se multiplicando. É raro o dia no mundo que o terrorismo não funciona com tantos milhares de pessoas. Fora os desastres aéreos, os desastres de trem, os desastres de automóveis que vêm matando muita gente todos os dias, todos esses desastres. E a causa é uma só, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Os pensadores perderam o direito de viver, porque quando acabam uma fase, os pensadores perdem o direito de viver. Terminou a fase dos indígenas, porque entrou a civilização. Os indígenas perderam o direito de viver e a natureza destruiu todos os indígenas. Há muitos indígenas ainda pelos sertões de Mata Virgem. Tudo a causa é uma só. A natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Por isso estão esses males todos destruindo os pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Por isso estão vendo que o pensador está falido, e está falindo tudo que o pensamento fez e a imaginação. Todos esses feitos estão a caminho da falência, como estão vendo aí falências por todos os lados. Até o dinheiro está falindo. Já há nota de 1 milhão de cruzados. Vai com muito dinheiro fazer compras e não traz nada, porque está tudo muito caro. Até a alimentação está faltando. Procura isso, não tem. Procura aquilo, não tem. A falência de tudo. Tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. E a falência está em todos os países do mundo, porque os juros dos bancos estão muito altos, muitos lavradores falindo e muitas indústrias falindo. Indústrias pequenas, então, nem se fala. E assim todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio.
que é uma energia da própria origem da pessoa ou da verdadeira origem da pessoa. E todos têm que desenvolver o seu raciocínio para encontrar a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e a concórdia, porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Porque no raciocínio está a união da humanidade, o raciocínio une, e no pensamento está a discórdia. E o melhor é unir todos por um, do que viver discordando uns dos outros. No raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. É um por todos e todos por um. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no pensamento estão as discussões. Discutem para não resolver nada. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E todos estão a caminho da concórdia, porque todos têm que desenvolver o seu raciocínio, que está materializada essa energia na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E ninguém quer correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Então tem que desmaterializar a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, para depois de desmaterializado, estar pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural tudo é. E essa energia do mundo racional é que deu causa a essa deformação racional e transformação racional. Toda mulher é aparelho de reprodução de filhos irmãos. E por isso casam para ter filhos que só servem para lapidar os pais. E a fome está em todos os países do mundo. E quem não quiser virar bicho do chão e correr toda essa hierarquia da bicharada, tem que desmaterializá-lo, que está materializado no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio, toda a humanidade, para voltar de onde saíram. Saíram de onde? Do mundo racional, por desobediência, foram muitas vezes chamados a atenção, mas achavam que iriam muito bem porque a vontade é livre. E ficaram nessas condições deformados, nessa deformação racional, e que se transformam para a categoria de animal irracional. Aí está a falência do pensamento, está em todo lugar, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí a violência imperando, o terrorismo imperando, as guerras imperando, a mortandade de todo jeito, de toda forma, de toda maneira. Em 1935, terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está se passando essa mortandade no mundo inteiro. Esses assaltos, essa grande roubalheira, multiplicou a violência, multiplicou o terrorismo, que está em todas as partes do mundo. Tudo de ruim está acontecendo e a humanidade sofrendo, e não conhecem as causas desse desespero. A causa é a fase do pensamento, que terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores causou esse grande desequilíbrio na juventude, por encontrar um grande vazio dentro do seu eu.
causou esse grande desequilíbrio da natureza, onde aí estão os terremotos, os vulcões, os furacões, os tornados e todos esses males naturais da natureza, que são as secas, que são as chuvas, de ficar em casas submersas. E terremotos no Rio Grande do Norte, seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas e muitos animais. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. E em vários países, frio de matar, como na Rússia, frio de matar. Até no Brasil morreu gente de frio. E a natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. Porque existem muitas discussões e ninguém resolve nada. Discutem, discutem, discutem e não resolve coisa nenhuma. Porque somente com raciocínio desenvolvido é que podem solucionar os males da humanidade. Hoje a desvalorização de tudo, faltando até gêneros alimentícios para a população. A solução da vida está no raciocinar, desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque são filhos do primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E o que o pensamento fez e a imaginação, está tudo a caminho de sua liquidação, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. E por isso todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação. O mundo está passando por horas difíceis de se viver, e quando todos os pensadores conhecerem a cultura racional, querem todos voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Habitantes do primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. E estão na categoria de bicho racional porque são carnívoros. E por estarem ligados nessas duas energias que se transformam de uma vida para outra, se transformarão para a categoria de bicho irracional, por estarem ligados a essas duas energias do chão, porque nasceram do chão. São vegetais com forma de animais racionais. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, como aí está esclarecida. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são canibais, porque gostam muito de carne. Tem pessoas que não passam sem um bife com batatas fritas, bife de toda maneira, bife acebolado. Tem gente que não passa sem um churrasco de maminha de alcatra, ainda acompanhado com uma brama geladinho com uma farofa. Hoje o mundo está diferente de 500 anos passados. Há 500 anos passados, com R$1 comprava-se muita coisa, porque o dinheiro valia. Quem tinha R$100 era milionário, e todos tinham um prato de comida para dar a um qualquer pobre miserável. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém. Hoje é como diz o ditado, no tempo de Murici, cada qual que cuide de si. Porque está aí a era do fogo, as armas é que resolvem. Quem tiver mais fogo é que vence com seu contendor. A era de salve-se quem puder e se puder. Morrendo muitos inocentes por viverem pensando. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento,
O pensador perdeu o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro matando os pensadores. E o pensamento, como não foi feito para acertar, se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. São duas energias para lapidar o pensador, o pensamento e a imaginação. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem, porque tem responsabilidade, porque está sendo desenvolvido e desmaterializado para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Tem pensadores muito inteligentes que estão sabendo que algo está se passando no mundo e estão parando de discutir e de falar. Como quem diz, se discute, se discute, se discute, não resolve nada. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. As discussões têm sido muitas e não resolvem nada. Os políticos discutem a vida inteira e não resolvem nada. A causa é porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Então não está nesse falatório a solução de quem quer que seja. A solução está no desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é o tudo da vida, porque tem responsabilidade com a vida. E por isso está sendo desmaterializado para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que é de onde todos vieram e para onde todos irão. E os que se transformaram em bicho irracional é para onde irão, por estarem ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação, que se transformam de uma categoria para outra. Porque são duas energias em transformação. Se transformam de um bicho para outro, para uma classe inferior. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, botando os livros debaixo do travesseiro e outros botando o livro debaixo do colchão, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar com o mundo racional e voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque o raciocínio é o dono da vida, é o que comanda a vida. No raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que nunca existiu e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Estão os atritos, e os atritos geram os conflitos geram as mortes. E por isso as guerras não cessam no mundo, as guerras religiosas, como está em todo o universo, guerras religiosas. Volume 552 do Histórico. E aí está a falência do pensamento, está em todo lugar, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí a violência imperando, o terrorismo imperando, as guerras imperando, a mortandade de todo jeito, de toda forma, de toda maneira. E aí está a falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso que está aí a era do fogo, tudo é resolvido a poder de fogo, de armas de fogo. Estão passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder, porque tudo é resolvido com armas de fogo. A pessoa é rendida e essa infinidade de sequestros que está se passando pelo mundo inteiro
quando não matam os sequestradores. Está aí o AIDS e o câncer, que são duas epidemias da natureza para destruir os pensadores, porque isso com o pensamento não encontram recursos para eliminar essas doenças. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação física, moral e financeira dos pensadores. Falência total, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que aumentou a violência, aumentou o terrorismo e aumentou a mortandade pelas guerras. Aumentou todos os males para destruir os pensadores que causam essa mudança de fase, que ninguém sentiu as mudanças das energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia da desmaterialização do raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural. E aí está a falência do pensamento. Todos estão enxergando isso. Porque se o pensamento funcionasse, o mundo não estaria nas condições em que está. Muitos acham até que se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador, para preparar o pensador para a fase da racionalização dos povos, que aí está ela, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Desde a era dos índios, que a natureza vem preparando todos para conhecer a fase do terceiro milênio, que é essa que aí está presente. E o magnético, como é um bicho, é que se transforma em bicho irracional. O magnético é que pertence à Terra, é por isso que se transforma em bicho irracional. Porque são duas energias em transformação. O magnético é que se transforma em bicho irracional, porque ele é mau. São feitos por essas duas energias do chão. Pensamento e imaginação, duas energias em transformação. E o magnético é o que se transforma em bicho irracional, porque estão na categoria de bicho racional e por isso são carnívoros, gostam de carne. Hoje quem está comandando a natureza é o desenvolvimento do raciocínio, é a energia racional. É quem está comandando a natureza. E antes quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças dessas energias elétrica e magnética e racional. O magnético é o puro mal, é o mal puro, por isso se transforma em bicho irracional. Elétrico é a água e o magnético é a terra. E tem que unir os dois para a fabricação da bicharada do chão. Unindo o elétrico e magnético para a formação da bicharada do chão, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E aí está definida a situação do animal de origem racional, porque são filhos do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. E a natureza vem arrochando os pensadores
para que os pensadores tratem de raciocinar, por isso falam muito e não resolvem nada. E muitos pensadores já deram por ela. Muitos pensadores pensam que o pensamento foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, por isso nascem, sofrem e morrem, são destruídos pelo sofrimento. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, nascemos já condenados à morte. São condenados à morte porque não são aí do chão, vieram parar aí no chão por desobediência, foram chamados a atenção muitas vezes, mas não quiseram retroceder, continuaram pensando. Mas achavam que estavam certos e acabaram se deformando nesse convículo de ruínas que é a matéria, um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Para ver como o magnético é triste, quer o mal de todos e por isso se transforma em bicho irracional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, passando por uma infinidade de lapidação e preparados para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essas falências moral, física e financeira dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou o desequilíbrio total na juventude, que começaram a encontrar um vazio dentro de si mesmo e começaram a se voltar para o tóxico artificial e natural. O natural é o tóxico conhecido, porque na mudança de fase encontraram um vazio dentro do seu eu. Porque ninguém tinha explicação de coisa nenhuma, de quem somos, do porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e para onde iríamos se não fosse a cultura racional. Iriam para onde? Iriam se transformar em bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Outros botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está mais aguentando o arroxo que a natureza vem arrochando os pensadores. O arroxo está tão grande que muitos não aguentam e acabam se suicidando. E assim tem sido a vida dos pensadores. O arroxo cada vez mais forte. A violência nem se fala, se multiplicando sempre. E o terrorismo também se multiplicando sempre. E as guerras causando a mortandade dos pensadores se multiplicando sempre. Porque no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo. E os conflitos bélicos não cessam, matando uns aos outros, por viverem desconhecidos de si mesmo, por não conhecerem o valor da vida. A vida é a coisa mais valorosa que existe. A vida só tem valor para os que passaram a se conhecer, porque sabem que a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal.
e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. O magnético se transforma em bicho, porque o magnético é um bicho causador dos conflitos, causador dos atritos, causador de todos os males que existem no mundo inteiro. O elétrico é um pouco melhorzinho, mas não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o magnético é mau e, por isso, se a pessoa tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o magnético não avisa. Porque o magnético quer lapidar todos que pode, porque ele é o puro mal. E é por isso que a pessoa se transforma em irracional. Essa é a causa, porque estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. A palavra mundo não se chamava mundo, chamava-se imundos, porque a matéria é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Então a ciência, com vergonha de manter a palavra imundos, inventou a palavra mundo. Por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo, não sabiam o que diziam e, assim, não sabiam o que faziam. Até hoje discutem e as discussões são constantes. As discussões são diárias e não resolvem nada, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, com seu progresso de pureza. E lá na verdadeira origem são eternos, de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque as energias são puras, limpas e perfeitas. Não é aqui na matéria que todos são cheios de defeitos, porque são deformados e estão na categoria de bicho racional e bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias que se transformam de uma vida para outra. E todo bicho é carnívoro, se transformam porque estão ligados nessas duas energias em transformação, de uma categoria para outra, da categoria de bicho racional para bicho irracional, que vai correr toda essa hierarquia do irracional. E a natureza vem apertando os pensadores, para os pensadores tomarem um novo rumo diferente, que é encontrar a cultura racional. Por isso a natureza vem apertando, arrochando todos os pensadores, como quem diz, que com o pensamento vocês não resolvem mais nada. Só ficam discutindo a vida inteira e não resolvem nada. E com o raciocínio vocês voltarão para o seu verdadeiro estado natural. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. É a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Por isso muitos vivem com os livros nas mãos. Para onde vão, levam os seus livros e dormem com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar que estão no mundo racional, e sonham mesmo. Hoje todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque estamos na fase do terceiro milênio. Em todas as nações do mundo já existem mais de 10 milhões de leitores. Até na Rússia tem gente fazendo a propaganda em todas as nações do mundo. Na África, em Uganda, porque esse é um conhecimento universal, é para toda a humanidade, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de onde vieram e agora para onde vão. E outros pensadores, para onde irão? Para as classes inferiores,
que é de animal irracional, principalmente os maus que são os fabricantes de guerras, esses culpados de matarem muita gente, acabam se transformando na categoria de animal irracional e vão correr toda essa hierarquia do animal irracional. E essa é a evolução do mundo, certa e correta, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso tem base, tem lógica e provas e comprovações. E por a fase do pensamento ter terminado em 1935, a natureza mudou seu comportamento e por isso no Rio Grande do Sul houve aquela grande seca que não tinha água para beber. E em Santa Catarina também aquela seca que não tinha água para beber. E depois chuva de ficar em residências submersas. Tudo isso castigo da natureza, porque eles estão custando a pegar nos livros do universo em desencanto. E aquela grande seca no Pantanal de Mato Grosso que matou muitos peixes e muitas aves aquáticas e muitos bichos que queriam água e não tinham água para beber. E no Rio Grande do Norte, terremotos que assustou muita gente. E na África caiu geada e na América do Norte frio de matar. Fora essas enchentes que vêm se dando em vários países do mundo, terremotos de vulcões, furacões, tufão, tornados, maremotos, faíscas elétricas porque o pensador perdeu o direito de viver. Essa é a causa de todo esse sofrimento, secas de matar, frio de matar. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, dormindo como uma montoeira de livros debaixo do travesseiro, apelando para todos os meios. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que estão no mundo racional.